Então vamos lá, eu vou apresentar aqui para vocês o produto consórcio, tá? Uma apresentação bem rápida, pouquíssimos minutos, e eu vou quebrar ela em duas partes. Primeiro eu vou falar sobre o produto, sobre a empresa, sobre a solidez do produto, e em segundo eu vou falar o que ninguém conta para você, tá? Sobre consórcio. Então fica até o final desse vídeo, que eu vou te mostrar o que esses influencers, Pablo Marçal, que mexe muito com consórcio, cobram mais de R$ 2.000 para te explicar, tá bom? Então vamos lá. Então aqui consórcio, né? Meu nome, Vinícius Passos, tenho mais de 20 anos de mercado financeiro, sou estrategista em investimentos, tenho diversas metodologias onde eu auxilio, acompanho e ajudo as pessoas, né, as famílias, a programarem uma aposentadoria com segurança e renda recorrente, tá? Então vamos lá, falando especificamente do consórcio, olha só que interessante. Deixa eu riscar a tela aqui. Então a gente está falando aqui no Brasil, né? Entra crise, entra governo, sai governo, entra governo de esquerda, sai governo de esquerda, entra governo de direita, crise do subprime, pandemia. Mas enquanto isso, mais e mais pessoas estão aderindo ao consórcio. Isso basicamente porque qual que é a essência do consórcio? Aquisição de um bem sem juros. Tá? Então, dados os ciclos econômicos que a gente vive no Brasil, uma memória inflacionária ainda muito ativa, adquirir um bem sem pagar juros ainda faz parte, sim, do portfólio dos brasileiros. O consórcio ele acaba sendo pouco divulgado, e quando ele é divulgado, tem muito haters em cima do consórcio, principalmente pelo seguinte fato, e é muito simples de explicar isso. Tá? Os bancos, eles têm interesse em te oferecer, né, as corretoras têm interesse em te oferecer os produtos que elas são melhores remuneradas, os assessores, os gerentes, o banco em si, ele é muito melhor remunerado te oferecendo empréstimo pessoal, que você vai pagar uma taxa de 5% ao mês, né, então o banco vai receber 50, 60, até mais, né, cartão de crédito, que chega a ser mais de 100% ao ano em taxa de juros, do que oferecer o consórcio, que simplesmente tem a taxa administrativa ao longo do período inteiro do consórcio, tá? É por isso que o consórcio, ele acaba não sendo tão divulgado. É mais por falta de conhecimento. Então, por isso que eu vou fazer essa apresentação bem rápida aqui, mostrando para você. Então, aqui a gente consegue ver ao longo do tempo que mostra que o consórcio é um produto perene aqui no Brasil, pela seguinte razão, que entra crise, sai crise, e a quantidade de clientes aderindo ao produto continua muito alta. Aí você poderia me perguntar, que muitos clientes me perguntam, mas por que se o consórcio é tão bom, porque ele só existe no Brasil? Justamente pela memória inflacionária e juros altos. Se você vai para qualquer outro país, a inflação é muito menor, os juros são muito menor, então você não precisa ou não tem a necessidade, a economia não gerou a demanda por um produto igual ao consórcio. Tá? Falando especificamente da empresa da Demicon, que é a empresa que eu represento atualmente, hoje ela é a maior administradora independente de consórcio do Brasil. A Demicon ela veio da antiga Demilar, então a gente já tem mais de 34 anos aí de mercado. Primeiro lugar no Banco Central, né? Não primeiro lugar nas reclamações, mas primeiro lugar em termos de qualidade de atendimento aos clientes, mais de 360 mil clientes atendidos, 130 bilhões em créditos comercializados, mais de 5 bilhões de créditos comercializados por mês. Né? Hoje a gente está atingindo uma marca de 300 lojas físicas, provavelmente na sua cidade deve ter uma loja física da Demicon, se não tem, em breve terá. E estamos programando aí para 2026, né, abertura de capital na Bolsa de Valores. Tá? Mais um pouco sobre a solidez financeira da empresa, não sei quem conhece essa figura aqui, uma figura pública, né, o Roberto Justus. Roberto Justus ele é investidor da Tricorp, né, que é um private equity. A Tricorp, junto com o fundo 23S, que é o fundo soberano de Singapura, eles criaram, né, eles investiram junto com o Banco Votorantim e criaram um fundo de investimento para investir e dar solidez financeira para a Demicon. Tá? Então aqui mais uma vez mostrando que a Demicon tem solidez financeira. Só para vocês terem uma ideia, o Fundo Soberano de Singapura, ele só é investidor, um dos maiores investidores dessas pequenas empresas aqui, ó, Visa, Mastercard, BlackRock, que é um dos maiores fundos do mundo, Bayer e Alibaba, entre outras, tá? Então essa mesma empresa, esse mesmo fundo soberano, investe na Demicon, tá bom? Falando especificamente dos produtos, então hoje o consórcio, né, como a gente geralmente conhece, consórcio para crédito imobiliário, tá? Então você pode comprar, construir, reformar, investir, vender a carta contemplada, planejar uma aposentadoria imobiliária, quitar o financiamento e por aí vai. A gente também tem o consórcio motores, que a gente fala, né, que é para aquisição de veículos, motos, caminhões, né, e tem vários outros tipos de veículos que vocês podem adquirir também. E tem o consórcio de serviço que poucas pessoas conhecem, tá? Isso aqui é bem interessante, que, por exemplo, você quer fazer um procedimento estético, você pode adquirir consórcio. Você precisa planejar, por exemplo, vou fazer uma cirurgia plástica, pretende fazer uma cirurgia plástica daqui 1 ano, daqui 2 anos. Então você já vai entra num consórcio e daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, que o prazo do consórcio de serviço ele é um pouquinho menor, você pode fazer o seu procedimento. Tá? Quer fazer um procedimento odontológico? Pode também. Tá? Aqui é só um exemplo de parcelas, de prazo, de valores do consórcio. Então aqui se a gente pegar aqui o primeiro, é o consórcio imobiliário, tá? Então você vai ter cartas de crédito a partir de 100 mil, de 80 mil reais a gente tem hoje, tá? Os prazos vão variar aqui de 240, entre 200 meses a 240 meses, então muito menor do que um prazo de um financiamento imobiliário, que hoje gira em torno de 360 meses, 420 meses, tá? Para carros gira em torno de 80 meses e para serviços em torno de 50 meses. Então essa é a primeira parte da apresentação. Agora o que eu quero mostrar para você é algo que ninguém mostra. Quando as pessoas entram no consórcio, muitas das vezes elas ficam frustradas porque elas queriam ser contempladas mais rapidamente, e acabam não sendo, e gera aquela frustração, e aí ela sai falando mal do produto, e por aí vai. Mas por que isso acontece? Falta de uma consultoria. Às vezes ela acabou adquirindo um consórcio por impulsão, a pessoa que fez a venda para ela não fez a venda corretamente, não explicou tudo. Então aqui eu vou te explicar de uma forma, claro, resumida, mas de uma forma, vou tentar ser o mais didático possível para te mostrar como que a gente consegue trabalhar as contemplações. Então, de forma geral, as contemplações no consórcio, elas ocorrem através do sorteio, que é que praticamente a maioria conhece. Depois, praticamente nessa ordem, tá? Lance fixo, lance ilimitado, depois a gente tem o que a gente chama de lance livre, e temos ainda uma modalidade bem interessante, que é o lance fidelidade, tá? O lance fidelidade, ele já vou adiantar aqui, geralmente ele acontece após 36 meses. Tá? Tem grupos, tem diversos grupos de consórcio, né? Cada grupo vai ter sua regra, mas eu tô colocando de forma padrão aqui. Mas
Depois de 36 meses, se você estiver adimplente, você passa a ter o direito de participar desse lance exclusivo, onde pouquíssimas pessoas participam, tá bom? Porque, às vezes, durante esses 36 meses, às vezes a pessoa paguei o boleto um dia depois do vencimento. Ela pagou, mas pagou um dia depois, pagou 2 dias, né? Sempre gera esse descasamento. Mas para quem paga antes do prazo do vencimento ou até o vencimento, passa a ter o direito de participar desse sorteio exclusivo. Então, aqui já aumenta a sua possibilidade de ser contemplada. É por isso que a gente fala que você vai fazendo seus aportes mensais no consórcio, independente de qual que seja a sua estratégia, a sua finalidade, o seu projeto, até chegar nesse momento aqui que as suas chances de contemplação vão aumentar muito. Mas enfim, a gente está acostumado que só existe a contemplação através do sorteio. Mas não, você tem uma, duas, todos os meses, tá? 3, 4 formas de contemplação, tá bom? E depois de 36 meses você vai ter uma quinta forma de contemplação, perfeito? Até aqui tudo bem? Tá bom, então vamos lá. Vamos pegar aqui, vamos supor que isso aqui é um grupo de consórcio com várias pessoas, cada pessoa aqui representa uma cota, cada cota representa um número. Quando a gente fala do sorteio, o sorteio é pela Loteria Federal, tá bom? E a gente acaba dependendo da sorte. Tá? Então vamos supor que a gente adquiriu uma cota de consórcio aqui. Ó. Vamos supor que essa seja a nossa cota aqui do consórcio. A gente comprou ela e o número dela é o número 100. Tá bom? É o número 100 aqui. Aí teve o sorteio pela Loteria Federal, saiu o próprio número 100. Então o que aconteceu? Você foi contemplado. Aqui não tem nem mais nem menos. Foi sorteado seu número, você foi contemplado. Você pode tomar o crédito ou fazer o que você quiser. Isso é uma outra coisa que fica para uma outra apresentação. Que a partir do momento que você é contemplado, o crédito você pode utilizar de diversas formas. É um kit flexível que eu costumo dizer, não só para você adquirir um imóvel. Tá bom? Então essa é a primeira forma de contemplação. Quais são as outras formas de contemplação? Aqui começa a fazer a diferença de uma consultoria dentro de um planejamento de consórcio. Tá bom? Eu vou te passar as regras gerais e depois no final aqui da apresentação eu vou deixar aqui os meus contatos para a gente bater um papo um pouquinho mais detalhado sobre isso daqui. Agora vamos supor que o seu número não seja o número 100, tá? O seu número seja o número, vamos deixar aqui o número 100, né? O número da sua cota não seja o 100, ele seja aqui, ó, o 99. Tá bom? O 99. Então tem o 99, o 100 e vamos por aqui o 101. Então a primeira forma de contemplação, ela já aconteceu, tá? Que foi através do sorteio. Agora, o que, que vai acontecer? O grupo, ele também contempla a sequência aqui. Ele também vai contemplar uma pessoa através do lance fixo. E como que funciona esse lance fixo, Vinícius? Esse lance fixo é o seguinte, vamos supor que você tem uma cota de 100 mil reais, tá? O lance fixo, ele vai utilizar 25% do próprio crédito para dar o lance. Então você não tira dinheiro do bolso. Então o seu crédito, que era de 100 mil, ele passa a ser de 75 mil, tá? Qual que é a vantagem de você fazer isso? Se o número sorteado for o 100, como que acontece a contemplação através do lance fixo? Primeiramente, o seu consultor ele tem que entrar lá no sistema da administradora e mostrar a sua intenção de dar o lance fixo. Se o seu consultor não fizer isso e o seu número estiver próximo do número 100, você não vai ser contemplada. Agora, se você tiver um consultor que te faça esse tipo de lance, o que vai acontecer? Se o número sorteado foi o 100 e o seu número foi o 99, imagina só, se ele não tivesse feito o lance fixo, você teria ficado a um número de uma contemplação. Né? Você ficar com aquela dor. Agora, se o seu consultor fez o lance através do sistema, que todos os meses a gente faz isso, e o seu número é 99, o que vai acontecer? A próxima contemplação, dado que o número sorteado foi o 100, ela vai chamar um para cima ou um para baixo. Tá? Se o seu número é 99, você já tem 50% de chances de ser contemplado. E não a probabilidade, que é a convencional, dependendo do grupo, de 0,2%. Por que 0,2%, Vinícius? É só você pegar, se você tem uma cota, né? Então você pega uma cota e divide pela quantidade de pessoas. Tem grupos com 3 mil pessoas, tem grupos com 5 mil pessoas, tá? Tem grupos com 10 mil pessoas. E, pô, na verdade, a quantidade de pessoas não importa muito, tá? Porque quanto maior a quantidade de pessoas, também aumenta-se a quantidade de cotas contempladas no mês. Por quê? Porque a arrecadação do grupo é maior. Tá? Então, o lance fixo é o seguinte: foi sorteado o número 100. Se você deu o lance fixo, você pode ser chamada se o seu número foi o 99 ou o 101. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a sua zona, a sua abrangência de contemplação, ela aumenta. Ela não é mais esse tracinho vermelho. Ela vai ser um perímetro aqui ao redor. Tá? E quando a gente vai. Então, houve a contemplação aqui. Já teve a contemplação por sorteio, a contemplação por lance fixo. E o grupo ainda vai contemplar através do lance limitado que a gente chama. O que é o lance limitado, Vinícius? O lance limitado, ele é o lance fixo mais uma parte de dinheiro do bolso. Então, por exemplo, se você tem 100 mil reais de uma carta de crédito, vai ser dado 25% de lance embutido, então seu crédito diminui, e mais 25% do seu bolso, em dinheiro, tá? 25 mil. Então, o que que acontece? O seu crédito de 100 mil ele passa a ser 75 e as suas parcelas futuras do consórcio, dado que você deu uma entrada, né, em dinheiro de 25%, como se você estivesse dando uma entrada no financiamento bancário, as pessoas estão mais acostumadas, as suas parcelas futuras vão diminuir. Tá? É assim que funciona o lance limitado. E da mesma forma, você tinha o número sorteado foi o 100. Lance fixo que vai ser chamado 99 e o 101 são os próximos. E para o lance limitado vão ser chamados os próximos números, 102 e 98. Então, o que aconteceu agora aqui? O seu perímetro de contemplação aumentou. Tá? O seu perímetro de contemplação aumentou. Então aqui é uma estratégia muito simples, uma estratégia de lance que pode ser feita todos os meses, que aumenta e muito as suas chances de contemplação. Tá? E você não fica só dependente da sorte através do sorteio da Loteria Federal. É por isso que pessoas se frustram com o consórcio por não fazer esse tipo de estratégia, por não ter uma consultoria depois que compram a cota, compraram a cota por impulsão ou compraram a cota de uma pessoa que não explicou. Agora olha só, vamos fazer o mesmo exemplo aqui, só que agora a gente vai fazer mais uma estratégia. Isso aqui não tem nada de segredo, tá pessoal? É só uma gestão que a gente faz junto dos nossos clientes. Então vamos supor que você adquiriu um crédito de 500 mil reais para comprar o seu imóvel. Tá bom? 500 mil reais para comprar o seu imóvel. Se você não tem tanta pressa, né? Você já vai fazer o consórcio e tudo mais, mas o que a gente pode fazer aqui para tentar acelerar algumas contemplações que você possa ter? Ao invés de fazer uma carta de 500, nós vamos fazer o quê? 5 cartas de 100.
tá? 5 cartas de 100. Por que a gente vai fazer? A gente vai espalhar as suas cotas aqui, ó. E olha só onde que eu vou chegar. Olha só onde que eu vou chegar, que interessante. Lembra do meu primeiro exemplo. Agora é o seguinte, pelo sorteio, a sua possibilidade de contemplação, ela já aumentou em 5 vezes, tá? Ela já aumentou em 5 vezes. Se você fizesse uma única cota, você teria uma chance de ser contemplado. Agora você tem 5 pela, pelo sorteio, tá bom? Pelo sorteio. Agora vamos lá, se a gente der o lance fixo, vamos aumentar a sua zona de contemplação aqui, ó. Porque vai chamar um número para baixo, um número para cima, um número para baixo, um número para cima, de todos os números aqui, tá certo? Então você já aumenta a sua possibilidade. Olha só, a gente distribuiu as suas cotas, espalhou ela nos números, né? Entre todos os números do grupo. Ah, Vinícius, mas eu tenho mais pressa para ser contemplado. Perfeito. Vamos trabalhar o próximo lance. Qual que é o próximo lance? Lance limitado. A mesma coisa, você começa a abranger uma área maior. Olha o que pode acontecer dependendo da quantidade de cotas que você faz. Pode ter uma intersecção aqui, ó. Entendeu? Então a sua possibilidade de contemplação, ela aumenta e muito, tá? Até aqui tudo bem? Então, tá bom. Vamos voltar aqui para a apresentação. É por isso, ó, aqui tem exemplo de vários clientes, tá, aqui do nosso escritório, que se você pegar, olha a média de contemplação. A cliente sendo contemplada em 2 meses, 29 meses, 10 meses, 18 meses, porque a gente trabalha esse tipo de estratégia, tá? Então, aqui estão os meus contatos, né? Vamos bater um papo, vamos entender o seu projeto. E o seguinte, se isso faz sentido para você, me retorne essa mensagem para eu fazer a apresentação de uma aposentadoria em no máximo 8 anos usando esse tipo de estratégia, tá? Me chama aqui que, sem compromisso nenhum, eu te mostro como que você pode se aposentar em até 9 anos usando esse tipo de estratégia.